Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula que tenho certeza que pode transformar a história da sua empresa, pode transformar a sua vida. Afinal de contas, o tema dessa aula é maturidade. Entenda, meu amigo e minha amiga, que aquilo que você não conquistou é pela maturidade que você ainda não tem. Eu sei que pode parecer um pouco ofensivo, mas eu te peço, coloque amor nas minhas palavras, porque o meu objetivo com essa aula é te ajudar a conquistar um novo nível na sua vida. Entenda também que maturidade é uma coisa que nós não ganhamos toda ela de uma hora para outra, e existem vários níveis de maturidade, e algumas pessoas são maduras em umas áreas e outras em outras, e tá tudo certo. Mas o que você precisa entender é que se você quer prosperar, se você quer construir uma vida de acordo com aquilo que Deus tem para você, viver as promessas que Ele tem para você e para sua empresa, maturidade é uma coisa que você não pode deixar de lado, você não pode abrir mão. Essa é uma palavra que Deus falou comigo fortemente no último ano, porque eu tenho muitas promessas de Deus e eu imagino que você também, afinal de contas, a Bíblia tem mais de 1.700 promessas para mim e para você. E um dia eu estava orando para Deus e disse: Deus, por que eu ainda não estou vivendo todas as promessas que tu tem para mim? Eu sei, meu amigo, que eu já prosperei muito. Desde que eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho vivido uma vida épica, tem sido uma bênção. Olho para tudo que Deus já me deu, tudo que Ele já me entregou, a família linda que eu tenho, os negócios prosperando. Mas eu sei que as promessas de Deus são muito maiores. E aí eu disse: Deus, por quê? E aí Ele veio e me disse assim: não tem maturidade. E aí a ficha caiu. Outro dia eu estava lendo uma história, talvez você já deve ter lido, se não, pesquise ali, de um homem chamado George Washington Carver. Pesquisa no Google, você vai saber um pouco mais sobre. E na leitura que eu estava fazendo, o George, ele teve um sonho com Deus. Ele era um pastor americano, ele sonhou com Deus e ele pensou no sonho: nossa, eu vou aproveitar aqui e vou pedir o que eu quiser para Deus. Quem de nós não pensaria, né? E aí ele chegou diante de Deus e disse assim: Deus, eu te peço, mostra-me todos os segredos do universo. E aí Deus disse para ele assim: George, meu filho, você não suportaria, sua mente não tem capacidade de compreender tamanha complexidade de tudo que é. E o George pensou e disse: tá, Deus, então me mostra todos os segredos do planeta Terra. E Deus disse para ele: George, não compreenderia, sua mente é muito limitada para compreender tamanha complexidade. E o George, já um pouco frustrado, disse assim: ah, Deus, então me mostra os segredos do ser humano, dessa máquina homem. Mostra para mim. Aí Deus disse assim: George, meu filho, não suportaria. A sua mente não tem capacidade para compreender a complexidade dessa máquina chamada homem. E o George, já meio triste, desmotivado, ele olha ao longe assim um amendoim. Aí ele diz: tá, Deus, então me mostra os segredos do amendoim. E aí Deus disse para ele: tá aí algo que você tem capacidade de conhecer. Eu sei que na história, George Washington Carver, quando acordou, ele vai lá e ele registra 37 propriedades que poderiam ser feitas com o amendoim. Se eu não me engano, 4 delas ele patenteou. Então quase tudo que você vê acerca do amendoim que nós temos conhecimento hoje veio desse sonho do George Washington Carver. É muito interessante essa história porque ela nos mostra que cada pessoa tem um nível de maturidade. Eu acredito muito que nós vamos chegar na eternidade e ali a gente vai passar a eternidade conhecendo mais e mais e mais de Deus. Nós não vamos nos limitar apenas àquilo que conhecemos aqui nesse tempo terreno. Afinal de contas, Deus ele é infinito, né? E aquilo que Ele faz é infinito. Então nós vamos avançando nisso. Se você olhar na nossa história, nós não temos acesso à informação. Aliás, os nossos antepassados não tinham acesso à informação ao que nós temos hoje. Imagina você olhar lá na década, lá nos anos de 1800 e pico, lá e falar para as pessoas que um dia nós sentaríamos diante de uma câmera, gravaríamos uma aula e essa aula correria o mundo inteiro, ou que falaríamos através de uma câmera de celular com qualquer pessoa espalhada pelo mundo. Então, tem coisas que eles não compreenderiam porque a sociedade não tinha evoluído até esse ponto.
Mas existem coisas que talvez hoje a gente não compreenderá daquilo que viveremos nos próximos anos, porque as coisas elas estão acontecendo. Deus precisa mostrar mais coisas para nós, para que possamos ver a glória dele. Então, isso é maturidade, é você ir evoluindo, né? Hoje eu tenho três filhos. A comunicação é diferente, porque eu tenho uma filha de 12, tem coisas que eu não falo para ela que ela não compreenderia. Mas tem coisas que eu falo para ela que eu não falo para o meu de 3 porque ele não compreenderia, porque ele não tem maturidade para isso. Tem coisas que eu não falo para minha filha de 1 ano porque ela não compreenderia, porque ela ainda não tem maturidade para entender aquilo que o menino de 3 compreenderia. Então, entenda que cada pessoa tem um nível de maturidade. Algumas pessoas têm mais maturidade numa área. Imagina, o Elon Musk, para mim, é um cara que tem maturidade na área financeira. Hoje é um dos caras mais ricos do mundo, né? Então ele tem uma grande maturidade na área financeira. Agora, eu sei, eu já li a biografia dele e eu sei que ele não é um cara que tem muita maturidade nos relacionamentos. Então, por isso que as pessoas às vezes entram em descompasso. Mas a verdade é que nessa aula eu quero revelar para você 5 passos que você pode aplicar na sua vida e que eu tenho aplicado e tem trazido muito resultado e certamente vão te trazer um novo nível de maturidade. Vem comigo que eu vou te mostrar. Passo número 1, sair do nível raso. Afinal de contas, eu acredito muito, eu imagino que você também, que a Bíblia é o manual de Deus para o ser humano. Se você quer saber mais sobre quem você verdadeiramente é, da onde você veio, para onde você está indo e aonde você vai chegar, a Bíblia tem todas as respostas. Então, se você quer crescer em maturidade, você precisa entender o que a Bíblia fala sobre você. Olha o que 2 Pedro 3,18 fala. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, assim, crescei na graça e no conhecimento. Então você precisa entender que conhecer a palavra de Deus, entender aquilo que ele revela sobre mim e sobre você, vai nos levar para um outro nível de maturidade. Então esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Existe muita gente que tem um problema muito sério com a língua e por conta disso não prospera. Olha que Tiago 3,4 diz: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, o poder que nós temos na língua, né? Provérbios fala que da nossa boca nós comeremos o fruto que sai da nossa boca. O judeu ele tem medo de uma palavra. E tenha certeza que se você também tiver esse medo, você vai prosperar, porque de fato você dificilmente encontra um judeu pobre. Eu confesso que não conheço nenhum. Por quê? Porque essa palavra é evitada ao extremo pelos judeus. Chama-se Lashon Hará. Lashon Hará, na sua tradução, significa língua maldita. Mas o significado dessa palavra você não deve, não pode estar, né? Salmos capítulo 1, se eu não me engano, fala que nós não devemos nos assentar na roda dos escritores. Então, assim, entenda, meu amigo e minha amiga, que o lugar, o ambiente que você está, pode ser um ambiente de bênção ou de maldição. O que que isso significa? Quando é um ambiente de maldição? É quando você está num lugar que as pessoas estão falando mal de outra pessoa. Ah, mas é só um comentário, alguém pode falar, ou até mesmo você pensar, é só um comentário. Se você está numa roda em que, ou numa conversa com alguém, em que a pessoa que não está presente, né, não está sendo abençoada, edificada, tenha certeza. Eu acho que até mesmo abençoada, edificada, eu acho que você pode fazer isso diretamente com a pessoa. Então, assim, evite estar falando de alguém. Se você não sabe se é falar bem ou mal, evite falar. Quando você estiver reunido com seus amigos, fale de planos, fale de objetivos, sabe? Fale de coisas que vão para frente. É isso que os judeus faz. Agora, assim, falar mal das outras pessoas, isso é o que eles mais evitam e é o que você também deveria evitar. A gente vê, ao longo da Bíblia, a gente vê várias passagens de pessoas que falaram mal de alguém
pagaram muito por conta disso, né? Miriam teve lepra por falar de Moisés. Então, tem tanta coisa que acontece na sua vida que você pode evitar saindo dessas rodas. Aí você pode falar assim, mas Renato, eu não falo mal dos outros, mas os outros vêm falar mal dos outros para mim. Talvez você está sendo aqui popularmente conhecido como ouvido de pinico. É quando você dá brecha para as pessoas depositarem os seus defeitos no seu ouvido, e isso pode gerar muito problema para você. Então fuja desse lugar. Tem uma história que diz que um rabino ele passava todo dia por uma banca para ir para a sinagoga e todo dia ele comia uma maçã. Mas ele tinha aquele trabalho todo dia parar para pagar a maçã e tal, e aí ele foi lá e combinou com o dono da banca: olha, meu amigo, vamos fazer o seguinte, todo dia eu vou passar aqui, vou pegar uma maçã e no final do mês eu te pago, pode ser? Aí o dono da banca disse: pode ser, combinado. E aí isso eles fizeram. Todo mês ele ia lá, pagava todas as maçãs que ele. Aí chegou um dia que ele passou pela banca, pegou a maçã, tinha um rapaz lá e ele viu a cena e ele disse assim: "Opa", pra si mesmo, tem alguma coisa errada aqui. Foi pra casa, contou pra sua esposa, disse: "Ó, o rabino tá roubando maçã na banca". Aí a esposa já contou pra amiga: "Ó, o rabino tá roubando maçã na banca". E aí a amiga já contou pro parente, que comprou pro outro, que contou pro amigo, que contou pro primo, pro filho, pro pai, e daqui um pouco toda a cidade já estava sabendo que o rabino estava roubando maçã na banca. E aí as pessoas começaram a parar de ir na sinagoga, e o rabino muito triste com isso, né, sem entender o que estava acontecendo. Aí um dia ele estava lá, orando e tal: "Deus, tá indo". Aí no final, esse rapaz, ouvindo a oração do rabino, chegou e disse para o rabino: "Rabino, as pessoas estão saindo daqui porque você está roubando maçã na banca". Ele falou: "Como é que é, rapaz? Eu te vi roubando maçã na banca e as pessoas também estão vendo isso". Ele falou: "Mas por acaso você não sabe o acordo que eu faz da banca?". "Que acordo, rabino?". "Eu acordei com ele que todo dia pegaria uma maçã e pagaria no final do mês". "Ah, rabino, me desculpe, eu não sabia disso". E aí, o rapaz ficou muito triste por ter espalhado essa notícia, e aí perguntou para o rabino: "E agora, rabino, como é que eu faço para reparar o meu erro?". Aí o rabino disse: "Faz o seguinte, pega um travesseiro de pena, sobe no alto daquela montanha e abre o saco para elas voarem". Aí ele suou pano para tudo que é lado, aí voltou correndo e perguntou: "E agora, rabino?". Para volta lá, pega todas as penas. "Ah, mas é impossível", disse o rapaz. "É, para um erro com". Então entenda, meu amigo, quando você tem uma percepção da vida de alguém, entenda que é só uma percepção, você não consegue entender todo o contexto daquilo que a pessoa tá, por que que ela falou daquele jeito, por que que ela foi naquele lugar, por que que, entenda, não faz sentido para sua vida. Então se você quer crescer em maturidade, pare de falar mal das outras pessoas. Isso, né, pessoas maduras, elas não falam mal dos outros, elas não tiram tempo da vida delas para falar mal dos outros. Pessoas maduras discutem ideias, discutem prosperidade, discutem planos. Então, assim, saia da roda de escarnecedores e viva um novo tempo. Agora o ponto 3, problemas com estabilidades. Olha só, se você quer ter mais prosperidade, você precisa resolver esse problema com estabilidade emocional, porque andamos por fé e não por vista. Está escrito em 2 Coríntios 5:7. Os nossos sentimentos, muitas vezes, eles são enganosos, e nós temos muito cuidado com as nossas emoções. É muito importante, né, termos esse discernimento do que estamos sentindo, porque, claro, né, todas as nossas emoções, elas são importantes, né? A raiva, ela é muito importante, porque a raiva, ela te faz você se mexer, mas agora se a raiva não é controlada, né, você pode ter um problema sério. O medo é importante, mas se o medo não for controlado, ele pode travar a sua vida. Então todos os sentimentos que foi nos dado por Deus, eles são importantes para a nossa sobrevivência e para o nosso avanço, mas se não tomarmos discernimento para trazer estabilidade, aí a gente pode ter um problema. A fé, ela precisa sempre ser maior do que o sentimento. Então, por mais que você esteja passando por um momento difícil, tenha fé. Isso é maturidade, é saber que
não é o sentimento que vai guiar a sua vida. Eu quero ir mais profundo nisso com você, porque tem muita pessoa que tem tanto problema com o controle das suas emoções que toma decisões muito equivocadas. Não sei se você conhece alguém que sempre diz assim: "Ah, eu não levo desaforo para casa". Talvez essa pessoa seja até você, mas a verdade é que uma criança, ela não tem habilidade para lidar com as suas emoções. Quando ela se torna adulta e ela não aprendeu a lidar com as suas emoções, ela entende que ela precisa resolver isso na pancada, seja de forma ofensiva ou seja de violência mesmo, sabe. Então, é uma pessoa que não está resolvida nas suas emoções. Isso traz ela para um nível de infantilidade. Então, se você quer avançar em maturidade, você precisa aprender a controlar as suas emoções. É isso que vai te fazer se tornar uma pessoa mais madura, porque uma pessoa madura, ela entende o outro, ela se coloca no lugar do outro, ela tem, misericórdia, ela tem discernimento, ela, sabe, ela se pega diferente do que as demais pessoas. Então, uma pessoa madura, ela precisa ter o controle das suas emoções. Ponto 4, né, até indo mais profundo no discernimento, é que lá em Hebreus 5, 13 e 14 diz: porque qualquer coisa que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, quais já pelo costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, para discernir. Sabe, quando você entende que algumas coisas não são boas para você, você passa a evitar. Às vezes são aquelas amizades que elas pesam na sua vida, sabe? Aquelas pessoas que te trazem para trás em vez de fazer avançar, aquelas pessoas que têm uma perspectiva de vida que está muito contrária daquilo que você acredita, daquilo que você, deseja para sua vida, você precisa ter discernimento para afastar essas pessoas. Você precisa ter discernimento dos filmes que você assiste, porque tem muito filme bom, mas tem muito mais filme que está ali para trazer crenças que vão te atrasar, vão te afastar de Deus, vão te atrasar daquilo que Deus tem para você. Você precisa ter discernimento para escolher as músicas que você ouve. Tem música que traz crenças de tristeza, de traição, sabe, você precisa entender isso, você precisa ter discernimento das piadas que você conta, né, das pessoas que você circula. Eu já saí de grupos de amigos, assim, amigos, assim, que começaram a compartilhar pornografia, por mais que às vezes era um memezinho de pornografia, né, uma brincadeirinha, não era nem, pornografia, era pornografia, na verdade, não tem desculpa para não ser pornografia, mas a verdade é que eu saí do grupo, entende? Porque eu não quero estar em lugares e ambientes, que faça sentido para minha vida, sabe? Então eu preciso ter discernimento e sair daquilo que não faz sentido, para que eu possa viver e avançar em maturidade, né? Então isso é muito importante. Quinto e último ponto para você avançar em maturidade é pessoas que se ofendem facilmente. Olha só o que John Bevere fala, que a maturidade de uma pessoa é determinada pela capacidade de não se ofender. Eu confesso para você que a ofensa é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, já avancei muito, mas é uma coisa que, sabe, que se eu não cuidar, eu posso ter problema. Talvez você também. Então, é uma coisa que a gente precisa avaliar. Então, uma pessoa madura, ela vem com nada. Por quê? Porque ela sabe quem ela sabe, a resposta que ela tem para esse mundo. Então, de verdade, que se você quer ser uma pessoa madura, você precisa aprender a lidar com as ofensas, precisa aprender a lidar com aquilo que não te diz respeito, porque se uma pessoa te ofende, isso não te diz respeito, respeito a ela. E ela vai pagar pelo que ela fala, ela vai pagar pelo que ela está fazendo por você. Não te diz respeito. O que te diz respeito é como você reage à fala dela, como você reage às coisas que acontecem ao seu redor. Então eu espero que esses 5 passos, esses 5 pontos que eu trouxe nessa aula, te ajude, de fato, a avançar em maturidade. É isso que eu tenho aplicado na minha vida, é dessa forma que eu tenho desejado cada vez mais andar em maturidade. Eu espero que, se essa aula
foi boa para você, você deixa aqui nos comentários o quanto foi importante, o quanto foi significativa. Deixa aqui um comentário sobre o que te trouxe um insight valioso nessa aula, tá? Não deixe de curtir, de compartilhar e nos vemos na próxima aula. Um abraço.